Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 18 de 9 de 2023, vamos iniciar então o módulo Análise de Investimento. Então, hoje nós estamos iniciando aí mais um módulo. Quero parabenizar vocês por chegar até aqui. Parabéns. Sejam bem-vindos novamente. Vamos aí dar continuidade então no nosso curso. Boa noite, Viviane, seja bem-vinda. Boa noite, Michele, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Obrigada. Exponha. Bom, pessoal, então, hoje nós vamos falar um pouquinho mais, sobre o nosso curso, Análise Assistente Financeiro. E nós vamos falar hoje sobre análise de investimento. Então vamos começar, o segundo módulo. Como eu disse a vocês, parabéns, vocês conseguiram chegar até aqui. Já foi 25% do curso. Então nós já estamos aí já caminhando aí para o meio, Agora a gente terminando esse módulo, a gente já terminar metade do curso de vocês. Então vamos dar início hoje a mais um módulo. Já deixei para vocês lá no Classroom uma apostila para vocês darem uma olhada sobre o que é análise de investimentos. Quando a gente fala de análise de investimento, pessoal, vocês têm mais ou menos assim noção do que possa ser isso? O próprio nome já fala, investimento. E aí, o que vocês me dizem? Analisar a melhor oportunidade no mercado, professor, para investir o dinheiro, o que seria isso? Isso, Daniel, parabéns. Isso aí. Bom, pessoal, quando a gente fala de análise de investimento, a gente vai falar o seguinte: a gente vai analisar, a gente não vai falar, a gente vai analisar qual é a melhor oportunidade no mercado para a gente poder fazer investimentos. Qual seria hoje para você? Existe vários investimentos. Vou dizer para você que nem todos os investimentos é viável para você. Existe um investimento para cada perfil de investidor. Então é muito bom a gente analisar primeiro antes de fazer o investimento. Então há um perfil de investimento para cada pessoa. Então cada pessoa tem um perfil de investimento. Às vezes você é um investidor inicial, às vezes você já é um investidor que tem um capital de $500.000 para investir, às vezes você já é uma pessoa que já tem 1 milhão para investir. Então existe vários níveis de investimento, e vários perfis de investidores. Talvez você é um investidor que está começando agora, Talvez você está investindo aí parte 10%, 5% do que você ganha. Então nós vamos falar exatamente nisso. Quais são as oportunidades de investimento? E existe muitas oportunidades de investimento no mercado. Você pode investir de diversas formas. Boa noite, Carla. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Nós estamos falando de investimento, Carla. Você faz algum tipo de investimento? Já pensou em fazer algum tipo de investimento? Está analisando? Já está fazendo? Não, eu não faço nenhum tipo de investimento, inclusive foi justamente por esse motivo que eu fui atrás de alguns cursos. Então, eu até comprei um curso da Natália Arcuri para me poder iniciar e comecei esse daqui também, do Cotec, né? Ótimo. Bom, pessoal, nós vamos falar muito aqui de investimento, Algum de vocês aqui já faz algum tipo de investimento ou não? Vocês ainda estão aí esperando o momento, estão pensando, analisando algumas formas, ou vocês já estão fazendo algum tipo de investimento?
Pode falar, pessoal, não precisa ficar acanhado não, tá? Pode ficar à vontade aí. Bom, pessoal, eu gosto muito de fazer investimentos. Eu posso dizer que eu sou um investidor nato, gosto, amo fazer investimentos. Só que eu sou um investidor conservador. Eu sou um investidor, eu não sou um investidor agressivo, né? Eu sou aquele investidor que faz investimentos com mais segurança. Eu ainda não tive essa coragem de ser um pouco mais agressivo. Estou trabalhando meu psicológico para isso, porque eu assim penso muito, né, em como seria a minha vida se eu levasse um prejuízo. Né? Imagina se eu fazer né, um investimento ali de 100 mil reais e de repente eu perder todo esse investimento. Como ficaria a minha situação? Né? Eu digo para vocês o seguinte: nós pensamos diferentes, analisamos diferentes, somos pessoas diferentes umas das outras. E eu admiro muito as pessoas que têm uma certa agressividade na hora de investir. Eu admiro, pessoal. Mas eu, por natureza, a minha natureza é uma natureza forjada em um sentimento de segurança. Então tudo que eu faço é com muita segurança. Eu não sou assim, eu tento não fazer as coisas porque para ganhar dinheiro, muito dinheiro com investimentos, você tem que perder medo. Né? Tem que ser investimentos que tenham ali um índice de risco. Então, quanto maior o índice de risco do investimento, maior é a rentabilidade que você vai ter. Então, não adianta às vezes você falar, não, eu quero fazer o investimento com segurança para ganhar muito. Dificilmente você vai conseguir isso. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda. Boa noite, professor Davi. Boa noite, pessoal. Obrigada. Então, pessoal, é complicado falar sobre. Eu até não sou muito de aconselhar né, qual seria o melhor investimento para vocês. Eu mostro para vocês vários caminhos né, e vocês escolhem o que seria melhor para vocês. Né? Eu não quero aqui interferir no desejo que vocês têm né, de fazer investimentos. E também não quero ser pessimista a ponto de dizer que o seu negócio não vai dar certo. Conheço muita gente, né, que são investidores agressivos, que ganham muito dinheiro, tá? Muito dinheiro. Como eu disse a vocês, eu sou um pouco mais cuidadoso, né? Eu nunca tive coragem assim de fazer investimentos com um alto índice de risco. Boa noite, Vitória. Seja bem-vinda. Mas eu conheço pessoas, né, que fizeram investimentos com alto índice aí de riscos e que se deram muito bem na vida, né? Conseguiram aí fazer muito dinheiro e estão crescendo aí o seu capital cada dia mais. Então nós temos várias formas de investimentos. Nós vamos passar em algumas formas para vocês investirem. Eu hoje, pessoal, eu invisto muito em imóveis. Então, se eu vejo um imóvel com preço bom, razoável e numa localidade boa, e eu vejo que aquele imóvel pode me dar um retorno financeiro bom, eu vou e compro aquele imóvel. Né? Aí eu deixo aquele imóvel ali um tempo, faço uma reforma, depois eu vendo. Então eu faço esse investimento. É lógico que inicialmente não foi assim. Né? Não tem como você já começar com capital tão grande assim para comprar um imóvel. Né? Às vezes você tem que começar um pouco com capital um pouco menor. E quando eu comecei, eu posso dizer para vocês que quando eu comecei a fazer aqui, eu fiz o meu primeiro investimento que me deu retorno. Eu comprei uma casa no valor de 12 mil reais. E isso foi lá no ano de 2008, 2009. Então eu comprei essa casa, né? E eu não fiz nada nessa casa. Eu apenas comprei, deixei essa casa parada durante um ano
né? Eu comprei por 12 mil, deixei ela parada durante um ano. Inclusive eu até deixei para um amigo meu morar nessa casa durante um ano. Falei para ele que eu não ia cobrar aluguel. Na época eu era muito bonzinho, né? Eu não cobrava aluguel. Hoje eu cobro aluguel. Na época eu não cobrei o aluguel dele. Então ele morou um ano na casa sem pagar aluguel. Mas foi bom, né? Porque mesmo ele morando lá um ano sem pagar aluguel, depois de um ano eu pedi a casa e vendi essa casa. E eu comprei ela por 12 e com um ano eu vendi ela por 24. Então eu ganhei 12 mil no meu primeiro imóvel, né? Então assim, aquilo ali foi uma coisa extraordinária. É algo que eu não tirei tempo assim para ficar lá, para poder ficar. Tipo assim, eu comprei e deixei lá. Um ano depois eu peguei 24 mil. Então foi algo que não me deu trabalho. Eu apenas coloquei o dinheiro. Entenderam? Então, assim, é um negócio que não tem risco. É um investimento com risco zero, porque você compra o imóvel, ainda que não seja numa localização muito boa, mas você comprou aquele imóvel, ele vai valorizar. Qualquer lugar, gente, qualquer buraco, imóvel valoriza. Ah, mas aquele lugar é ruim. Gente, não existe lugar ruim para imóvel. Às vezes ele é ruim para um determinado cliente, né? Para um perfil de um cliente ele é ruim, mas para o perfil de outro cliente é um lugar excepcional. É o lugar que o cara estava procurando, né? Vocês têm que entender que para cada item ou produto que vocês vendem, existe um cliente específico. Sabiam disso, pessoal? Todo produto que você vende tem um cliente querendo o seu produto? Vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido? De você tentar vender alguma coisa para alguém e a pessoa dizer assim, não, isso aí não tem valor não, isso é muito ruim. De repente você encontra um comprador que te paga às vezes até o dobro do que você queria. Boa noite, Pri. Seja bem-vinda. Boa noite, professor. Obrigada. Hein, professor? Sim? Eu acho que o negócio é assim, é ocasião. Por exemplo, quando eu mudei lá de casa, sempre tive meus trem. Aí meu pai comprou uma geladeira daquela marca boa, Electrolux, como é que chama, cara? Brastemp? Electrolux. Daquela Eletrolux. de congelador separado, ele comprou uma no quarto dele. Aí ele queimou o motor. Ele falou, vou jogar fora. Eu falei, moço, vou jogar fora. Ela tinha um ano de uso. Falou, vou, é mais fácil comprar uma nova do que arrumar um motor. Eu falei, então me dá ela. Falou, pra que você quer? Você vai me dar ou não? Falou, dou. Fui lá, pus um motor condicionado nela, paguei R$ 300 e vendi por R$ 900. Caiu R$ 600. R$ 600. Olha só que coisa boa, né? Então, Eu não pessoal, jogo nada fora. Meu irmão pegou a churrasqueira elétrica dele, porque ele estava mitidão naquela época, falou, vou jogar fora. Que queimou, era 2 motorzinhos, queimou um, né? aham. Aí eu falei, me dá ela. Ele falou, você vai, compra uma nova. Eu falei, não, eu quero essa. Fui lá, falei pro cara, quando que é para enrolar o motorzinho disso aqui? Ele falou, moça, é 45, enrola os dois. Como é que você enrola um e queima o outro? Fica R$ 90, né? Mandei enrolar os 2 motorzinhos, comprei um linfa-forno, dei um trato nela, coloquei ela na minha churrasqueira na outra casa. Aí chegou lá no outro dia para almoçar, falou, comprou uma nova? Eu falei, não, é a sua. Quanto você gastou nela? Eu falei, 106. Foi R$ 90 do motorzinho e 16 do limpa-forno. Isso é muito bom. Daniel tem a fonte de ganhar dinheiro, né? A fonte de ganhar dinheiro é sabedoria, gente. Né? Você usa ali a sua sabedoria, né? Cria uma estratégia ali e começa a ganhar dinheiro com pequenas coisas, com coisas pequenas. A gente ganha dinheiro, né? Coisas que talvez você pense, mas isso aqui não serve para nada. Serve. Ainda dá para ganhar dinheiro com isso. A Vanessa levantou a mão, gostaria de trazer uma experiência também, Vanessa, para gente? Uai, professor, o que aconteceu comigo foi ao contrário. Foi minha casa, né? Minha casa é financiada, o lote, e as prestações estavam muito caras. Tentei vender, tentei, não consegui, por causa que é da Imobiliária Rei. A Imobiliária Rei, o juro dela é absurdo. Aí eu troquei num lote
bem menor do que o meu. Mas hoje estão querendo o lote, porque é perto de tudo, perto de hospital, o Urso, né? Perto da nova prefeitura, perto de tudo. Hoje eles estão querendo pelo mesmo valor que eu queria vender a casa, num lote. Para ver o tanto que valorizou, né? Tanto que você conseguiu ali. Ainda bem que você fez um negócio bom. Porque tem pessoas que vai lá e entrega a casa para imobiliária. Fala, não dou conta de É, pagar não e tal. E perde tudo e ainda fica devendo ainda. perde, porque elas têm, se eu não me engano, é 15 ou é 25% do dinheiro que você já pagou, que fica com eles. E quando eles te devolvem o restante do dinheiro, eles te pagam prestações. Ele não te devolve todo, a imobiliária Rei. É E muito se difícil. você não pagar, elas tomam. E se não pagar, elas tomam. Não Toma de interessa, qualquer tem jeito. casa. É verdade. Bom, pessoal, então assim, são experiências, né, que são compartilhadas. A questão do financiamento, eu sempre falo, gente, vai financiar, procura a Caixa Econômica Federal. Não existe outro banco que faça financiamentos tão bom para vocês quanto a Caixa Econômica Federal. O que acontece? Você fez um financiamento na Caixa Econômica Federal, os juros são muito altos, porque o tempo é muito longo. São anos, 30 anos, né? São muitos anos. Mas o que é que você pode fazer? Você pode começar a pagar as parcelas do final, para poder reduzir o tempo. Né? Então você vai amortizar as parcelas do final para reduzir o tempo. Então, as parcelas do final, por exemplo, se hoje você está pagando uma parcela de R$ 2.000, lá do final você vai pagar 100. Então você começa a pagar lá no final. O dinheiro você começa a pagar, na verdade, nem não é as parcelas, é o capital do final. Então você vai reduzindo o tempo. Então você paga o capital lá do final e reduz o tempo. Com isso, você vai conseguir. O financiamento que talvez você pagaria com 30 anos, você vai pagar com 4 ou com 3. Quando você consegue fazer essa redução. E o valor que você ia pagar, imagine que você ia pagar 1 milhão. Isso vai cair ali para uns 600. Então é muito bom fazer esse sistema aí. Michele levantou a mão, pode falar? Professor, eu já ouvi falar sobre esse negócio aí da amortização e eu tenho vontade de financiar um lote e fazer essa tal dessa amortização, mas me explica sobre isso e eu nunca consegui entender, não entra na minha cabeça. Posso te dar um conselho, Michele? Não financia lote. Financia casa. O financiamento de um lote é o dobro do financiamento de uma casa. Não compensa. Às Tá vezes bom, então, a vou seguir parcela seu que conselho. a parcela que você vai pagar num lote, às vezes você vai pagar R$ 100 a mais numa casa. Não compensa. Eu já fiz e não foi muito bom. Eu quitei antes. Eu fui lá, paguei o financiamento, saí das parcelas, mas tem gente que não consegue e depois vira uma bola de neve. E o lote, é muito difícil você conseguir vender o lote depois por conta exatamente do financiamento do lote ser bem mais caro do que o financiamento de uma casa. Então eu não aconselho vocês comprar lote financiado pela Caixa. Já tenta comprar logo a casa, porque aí fica bem mais barato. E aí você consegue fazer o sistema de amortização. Você consegue amortizar as parcelas ali pelo tempo. E aí você consegue reduzir, né? Porque aí você vai pagando a parcela atual e vai pagando lá no final, né? Vai pagando, amortizando as do final. É muito interessante esse processo. Mas Então é tipo, você paga a parcela do mês normal e vai pagando junto as do final, só que as do final sai mais barata, é isso? é o seguinte, eu vou tentar te explicar para ver se você consegue compreender. Quando a gente faz um financiamento pela Caixa Econômica Federal, sistema de amortização, você paga, né? Digamos que você paga uma parcela de R$ 2.500. R$ 2.500. Desses R$ 2.500, você está amortizando do capital R$ 500, certo? R$ 2.000 é juro.
E aí, o que acontece? Você paga 2.500. Imagina que a sua casa custou 200 mil reais. Só exemplo, viu, gente? Imagine que a sua casa custou 200 mil reais. E aí, a Caixa Econômica parcelou isso aqui em 30 vezes, em 300 vezes. 300 nada, 30 anos. Vamos jogar em anos aqui, que eu nem não sei, mas vamos jogar em anos. 30 anos. Imagine que você financiou essa casa em 30 anos. Boa noite, Antônio, seja bem-vindo. Imagine que você financiou essa casa em 30 anos. Nós estamos falando um pouco aqui sobre amortização, viu, Antônio? Seja bem-vindo aí. Obrigadão, professor. Desculpa o atraso aí, viu? Tranquilo. Imagine que você financiou 200 mil reais, vai pagar 2.500 reais em 30 anos. E esses 2.500 reais, ele vai aumentando, né, ano após ano, eles falam que tem que aumentar por conta do valor do imóvel, que vai ser beneficiado, valor da inflação e não sei o que tem, e vai arrumando tanta coisa e vai colocando aqui. Às vezes você começa pagando 2.500 reais, né, aí eles falam assim, não, mas é sistema de amortização, vai diminuir o valor da parcela. Só que isso aqui, por exemplo, às vezes não aumenta. Mas, tipo assim, começa com 2.500, aí ele vai para 2.499,50, 2.499,30, 2.499,35, 2.400 e some de vista, né? Quando é no final do ano, tem um aumento lá, às vezes ela vai lá para cima de novo. Mas, beleza, vamos descobrir o que é então o sistema de amortização. Quando você paga a parcela de R$ 2.500, R$ 2.000 é juro, tá? R$ 2.000 é juro. E os R$ 500 vai amortizar no valor do capital. Então, toda vez que você paga 2.500, eles vai lá nos 200 mil que você está devendo e tira 500 reais. Certo? Por exemplo, então, se você pagou a primeira parcela, R$ 2.500, aí você devia 200 mil. Então, aí você pega os 200 mil menos os 500 reais. Você fala assim, mas eu paguei 2.500, por que só vai reduzir 500 reais? Porque os outros 2 mil é juro que você paga. E aí, é o que a gente fala, sistema de amortização. Agora, se você, por exemplo, vai pagar as parcelas lá do final, essa parcela do final você não vai pagar juros. Aí você vai pagar, por exemplo, R$ 2.500, você vai pagar 5 parcelas lá no final. Enquanto você paga uma no início, você paga 5 no final. Entendeu? Ou ainda tá confuso? Sim, professor. Deu uma espadecida aqui na minha cabeça. Chega, explodiu aqui meus neurônios. Agora fez um pouquinho de sentido. É desse jeito que funciona. R$ 2.500 por mês, só que 2.000 é de juro e R$ 500 é o valor que vai amortizar sobre o valor do capital. Seria o valor da casa, né? 200 mil. Então pagou 2.500, 2.000 ficou pro banco lá de juro, R$ 500 diminuiu lá do valor financiado. Então era 200 mil menos R$ 500. No outro mês você paga mais 2.500, vocês vai lá, menos R$ 500 de novo. Agora, isso é o valor normal que você vai pagando. Então você está pagando 2.000 de juro, R$ 500 de amortização. Aí você fala, não, eu quero pagar, eu quero amortizar, né, eu quero pagar lá no final para poder reduzir o tempo. Então, aí você vai pagar, por exemplo, 5 mil por mês. Aí você vai pagar 2 mil da sua parcela atual e vai pagar mais 2.500 da sua parcela atual e 2.500 lá no final. Então você vai estar pagando uma parcela atual e 5 parcelas do final. Então você está pagando 6 parcelas por mês. Então você está reduzindo o tempo. Entendeu? Aí é muito bom. Por isso que a gente fala que é legal. Aí quando você vai no banco, tem gente que fala assim, não, eu quero dar o meu FGTS para pagar. Sabe o que o banco faz? Ao invés do banco reduzir lá no final, amortizar lá no final, o banco fala assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos lançar o seu FGTS aqui, aí você vai pagar 10 parcelas e aí você vai ficar 10 meses sem pagar o banco. Então você vai tomar um fôlego.
E aí você fala assim, nossa, isso é bom demais. Vou pegar o meu FGTS, vou pagar 10 parcelas, depois eu tenho 10 meses para descansar de pagar. Tá errado, você não pode fazer isso. Por que você não pode fazer isso? Porque se você pagar 10 parcelas aqui, né, no início, você não vai ter desconto praticamente de nada. De nada, o desconto é muito pequeno. Mas se você pegar esse mesmo valor e falar, não, eu quero amortizar lá no final, vai dar para você pagar umas 40 parcelas lá no final, o mesmo valor que você pagaria 10 na sequência. Entenderam? O quanto que é importante o conhecimento desse negócio? Tem gente que sofre. Esses tempos a minha cunhada falou que pagou. Ela falou assim com todo orgulho, né? Nossa, eu peguei o FGTS lá do meu marido, a gente pagou 15 parcelas, agora a gente vai ficar 15 meses sem pagar. Nossa, é até um alívio. Aí eu olhei para ela e falei, um alívio, né? Falei, sabe quantas parcelas você conseguiria pagar lá no final do seu financiamento? Aí eu fiz mais ou menos as contas assim. Falei, dava para você pagar 50 parcelas. Ela falou, hã? Eu paguei só 15 e dá pra pagar 50. Eu falei, sim, 50. Aí ela falou assim, não acredito. Eu falei, conversa com o pessoal lá do banco da próxima vez. Aí ela falou assim, não, professor, eu vou conversar com eles. Mas o que aconteceu? O banco, ele não fala isso pra você. O banco jamais ele vai te falar isso, essas coisas. Né? Então é importante, por isso que é importante o conhecimento, pessoal. O Antônio levantou a mão, pode falar, Antônio. Ô, professor, uma dúvida. Eu posso fazer isso pessoalmente por conta própria? Vou lá, pego meu boleto, falo eu quero pagar desse mês e 2, 3 do final do boleto, ou eu tenho que entrar em contato com o banco? O que acontece? É interessante porque o boleto talvez já está pronto, né? Com o valor já pré-fixado. E aí eu não sei na hora ali que a menina do caixa vai te atender se ela vai te dar esse desconto. Então seria interessante você já negociar essa amortização direto com o banco. Tipo, eu quero pagar na minha amortização, tipo, 10 parcelas do final. Aí você pode já negociar diretamente com o banco vai fazer um boleto daquelas 10 parcelas do final. Porque aí fica melhor para você. E você fala, não, eu quero reduzir o tempo. Então eu quero amortizar lá no final. Entendo. Aí eu tenho que fazer essa negociação com o banco antes de eu fazer o empréstimo, vamos dizer assim. Não. Você pode fazer o empréstimo normal. Segue o Quando ciclo eu normal. resolver. Pode fazer o financiamento normal. Aí você vai, por exemplo, se você vai financiar uma casa na Caixa Econômica Federal, você já pede o sistema de amortização. Né? Porque aí você consegue fazer isso depois. E você pode começar a pagar ali normal as parcelas. E aí você já pode começar a amortizar também. Na segunda parcela para frente eu vou te começar a amortizar. Certo? Aí você pode dar o seu FGTS, inclusive, gente, se você conseguir fazer o financiamento sem entrar com o FGTS, eu até oriento vocês que não dê o FGTS. Se você conseguir, lógico, né? Por quê? Você vai entrar fazer o financiamento. Depois você tem o FGTS lá guardado, o que você pode fazer? Você pode negociar com o banco já para amortizar no final. Aí ao invés de você estar entrando no início com esse dinheiro, você já entra com a amortização. Você já vai conseguir, às vezes, reduzir ali 200 parcelas de uma vez só, no final do financiamento. E isso é fantástico, gente. Não é? E o banco não perde, tá? O banco não perde nada. O negócio é que você está antecipando, entendeu? Você está pagando uma parte do capital antecipado, certo? Agora tenta analisar também, né, se você entrar com o FGTS, se vai ficar mais barata a taxa de juros. Também é interessante, né? Porque às vezes você vai entrar com um capital maior e essa taxa de juros vai sair ali de 0,5 para 0,2. Aí é interessante para você também. Sempre passe, né, a conhecer aí as taxas de juros, saber se o banco está cobrando uma taxa, qual é a taxa que o banco está cobrando. Se você der o FGTS, para quanto isso vai cair, né? Qual é a proposta, isso vai melhorar. Então, pessoal, negocie antes de fechar qualquer negócio, né? Porque existem negociações. Se você busque conhecimentos nessa área também. Aí eu estou falando aqui, estou dando várias orientações para vocês, mas é interessante que vocês se especializem um pouco mais nessa informação. Eu quero fazer um financiamento, então
verifica certinho, tem 1 milhão de vídeos falando sobre isso. Aqui a gente vai mostrar para vocês que existem grandes oportunidades, mas às vezes a gente não vai esmiuçar essas oportunidades para vocês. Aí vocês vão escolher a oportunidade que vocês querem, né? Vão conhecer um pouquinho mais sobre o assunto e aí vocês vão fazer, né, conforme vocês decidirem fazer. Certo? Mais alguém quer compartilhar alguma pergunta, alguma informação? Não? Então, pessoal, como hoje nós estamos falando de investimento, né, voltando lá atrás, né, como eu disse a vocês, eu sou um investidor que eu me considero assim, um investidor assim, eu faço investimentos, mas com muita segurança. Eu não sou aquele investidor agressivo, né, que quer ganhar muito dinheiro de forma rápida, mas que acaba assumindo ali muitos riscos. Então eu prefiro eliminar os riscos e levar assim, uma vida mais segura, mais tranquila, né, para que o meu capital talvez vai render, mas não numa velocidade que talvez, né, eu queria. Eu até penso futuramente de pegar uma pequena parte, né, do capital e começar a fazer uns investimentos mais agressivos. Ou seja, aqueles investimentos mais de risco. Eu não estou falando em Bitcoin não, pessoal. Essas moedas digitais eu tenho muito medo, tá? Mas eu posso estar investindo aí no tesouro. Também tem uma rentabilidade boa. Eu só quero saber aonde você investir, eu tô investindo atrás. Conta a experiência boa, tá? Olha, Prisciane, eu até aqui, né, eu investi muito em imóveis. Então eu sempre tive esse negócio na minha cabeça. Eu vou investir em imóveis porque não tem risco. Imóvel não tem risco. Então, se você investir num terreno, numa casa, num lote, cômodo de comércio, qualquer coisa que você fizer investimento, que seja ali uma propriedade, você não vai ter prejuízo. Mas é lógico que para a gente chegar nesse patamar de investimento, às vezes a gente tem que começar com outros investimentos. Eu comecei comprando motos, tá? Lá no início, quando o meu capital ainda era bem pequeno, eu comprava motos. Então eu sobrava ali, eu juntava 6, 7 mil reais, e aí aquele dinheiro estava meio parado, eu falava, vou comprar uma moto com esse dinheiro. Então eu ia lá e comprava uma moto. Eu vi uma moto que estava num preço bom, uma pessoa... Porque principalmente Rio Verde, viu, Prisciano? Esse negócio é bom demais. Tem muita gente vendendo moto barata. Tá? Mas assim, sempre quando for comprar, as motos que são boas de negócios, a Bis e as Titãs, né, 150. São as motos que são boas de negócio. Então essas motos você ganha dinheiro com elas assim, ó, muito rápido, muito rápido. Então eu ganhei muito dinheiro com compra e venda de motos aí em Rio Verde. E aí eu fui juntando esse negócio, fui juntando. Às vezes eu tava com 3 motos, 2 motos. E aí eu comecei a ter um capital um pouco maior. E aí foi onde eu comecei a investir em casa, né? Comprei uma casa, vendi, depois eu comprei outra, vendi, né? E aí vem com esse negócio assim. Aí eu também mexo com compra e venda de gado, né? Às vezes eu compro alguns bezerros, novilhas, vacas, e aí a gente compra e depois a gente vende, faz as negociações e vai ganhando dinheiro ali de um jeito ou de outro. Quer falar, Prisciano? Não, estou escutando caladamente. Tô aqui pensando, tava aqui, você não tem mais nenhuma casa em Rio Verde, não? Eu lembro quando você me dava aula, você tinha casa aqui em Rio Verde. Eu tenho uma casa em Rio Verde, ela tá alugada. Eu ia falar isso agora, tá alugada? Não, Tá. não me interessa mais. É em que bairro? Minha casa aí, você sabe onde fica o bairro Monte Sião, aonde está construindo a maternidade de Rio Verde. Lá do outro lado. Isso. Eu que tô do outro lado da cidade também. Exatamente. Então, minha casa é do lado da maternidade. Bem do lado, bem coladinho lá. Eu sei onde que fica. E aí, assim, tá alugada, já vai para 6 anos, para a mesma pessoa. Aí eu nem não quis vender o imóvel. Falei, vou deixar, o cara é gente boa, tá pagando certinho, deixa lá. E tá com ele até hoje. Eu creio que ele vai sair de lá no ano que vem. E aí eu pretendo vender.
para comprar, né? Vender para comprar outros imóveis. Sanilda, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite, todo mundo, a turma. Nós estamos falando hoje sobre investimentos. Seja bem-vinda, né? Você está fazendo Obrigada. alguns investimentos ou você pretende fazer? Já começou? Já tive uns investimentos, hoje ajuda a cuidar na empresa, né, de buscar novos investimentos. Achei bem interessante quando eu vi que o próximo módulo seria esse, né, que é quanto mais conhecimento e aprendizado, melhor, né? Tanto certeza. pessoal como profissional, né? Com certeza. Tem um mercado, pessoal, de investimentos hoje que também está dando muito dinheiro. Não tem perca, tá? Você não vai perder dinheiro. Não tem risco nenhum de você perder dinheiro. E você vai ganhar dinheiro, que é a questão de construção. Por exemplo, compra um terreno, constrói uma casa e vende essa casa financiada pela Caixa Econômica Federal. Então não tem necessariamente que você abandonar o seu emprego, abandonar a sua empresa para fazer esse tipo de negócio. Por exemplo, você pode estar trabalhando no seu emprego normal, você compra um terreno. Se for um terreno grande, você pode dividir esse terreno no meio e construir 2 casas. Ou você pode, se o terreno for pequeno, você constrói uma casa só. Pessoal, não tem erro. Não tem erro. Dá dinheiro. Né? Qualquer lugar que você comprar, igual eu falei para vocês. Ah, mas aquele lugar é ruim. Não existe lugar ruim. Não existe, pessoal. Agora você tem que entender o seguinte. Eu comprei um terreno lá num bairro, um bairro mais pobre, um bairro mais carente da cidade. É lógico que eu não vou construir uma mansão de 1 milhão naquele lote. Então você tem que analisar, por exemplo, se eu comprei um imóvel numa localização de pessoas mais pobres, né, um nível de pessoas um pouco mais pobre, né, um lugar mais afastado, o que eu tenho que construir lá? Uma casa mais simples. Né? Eu tenho que construir uma casa para vender ali numa margem dos 250 mil reais. Eu vou vender, certo? Mas se eu construir uma casa, né, gigantesca, com investimentos, depois eu vou ter problema com esse negócio. Agora, se eu quero construir uma mega casa, eu tenho que comprar um terreno num local onde tem pessoas com poder aquisitivo melhor, pessoas mais ricas. Então a gente tem que analisar essas questões para a gente não ter problema. Mas se você fez essa análise aí bem feita, não tem riscos. Você pode comprar o imóvel, pode fazer qualquer lugar, pessoal, qualquer lugar. Professor, mas aquele bairro lá é perigoso. Tem muita gente querendo comprar uma casa lá. Tá? Às vezes é perigoso para você, mas existe lá centenas de pessoas que vivem lá e para ele lá é o lugar mais seguro. Então, não existe lugar ruim. Agora, o que você tem que analisar é o seguinte: qual é o perfil de pessoa que vai me comprar essa casa? Eu estou construindo essa casa para qual perfil de pessoa? Uma pessoa que tem muito dinheiro, uma pessoa que tem pouco dinheiro, uma pessoa que tem uma renda fixa de 5 mil, de 10 mil? Qual é o meu cliente? Então eu tenho que fazer uma segmentação de mercado. Descobrir qual é o tipo de cliente que eu tenho naquela região. Aí eu vou construir um imóvel já, né, para o perfil daquela pessoa naquele lugar. Porque aí eu vou atender a necessidade daquele cliente, daquela pessoa. Então ele vai conseguir pagar o meu imóvel, né, ele vai conseguir comprar o meu imóvel, porque o imóvel vai ser de acordo com o perfil financeiro dele. Então isso é sempre muito importante a gente analisar. Se você tem um perfil de investidor, a pessoa que compra tem um perfil de comprador, né? Então você tem que casar as duas coisas. Eu invisto, né? Eu como investidor, eu vou fazer investimentos alto, baixo, grande, investimento a longo prazo, a curto prazo, vai depender de cada investidor,
vai depender do valor do capital investido, certo? Você pode começar com uma caderneta de poupança, né? Ah, meu salário não está sendo um salário muito bom, professor. Eu estou ganhando lá uns R$ 1.500 por mês, né? A coisa aqui é difícil, está apertado. Tá, mas pensa comigo. Faz o compromisso de começar a investir 5% do seu salário. Não, eu vou começar a investir na caderneta de poupança 5%. Vou fazer um esforço, vou investir 5%. Por aí começa, aí você começa a ganhar gosto pelo negócio. Porque esse negócio é o seguinte, você começa com 5%, de repente você olha na sua conta lá e tem 5 mil. Aí você fala assim, nossa, mas o meu dinheiro está rendendo, olha que maravilha. Você já pode pegar aquele dinheiro, porque em caderneta de poupança não rende muito. Inclusive, o que paga melhor é o Banco do Brasil hoje. Dos bancos que eu conheço, assim, Sicoob, Sicredi, Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil. Entre eles, o Banco do Brasil é o que paga melhor. Tem uma caderneta de poupança aí que paga uma rentabilidade melhor. Então, se você quer começar, comece por lá, né? Vai começar a investir 5% apenas. Depois, quando você tiver um valor um pouco maior, você pode começar a investir em outras coisas. Como eu disse a vocês, não existe uma regra para fazer investimento. Ah, professor, tem que ter uma regra, eu tenho que começar com 1 milhão, eu tenho que começar com 100 mil, eu tenho que começar já comprando um imóvel, eu já tenho que começar já construindo uma casa, mas eu não tenho dinheiro. Não, calma aí. Comece com o que você tem, né? Comece com o que você tem. Não adianta você querer começar talvez grande demais se você não tem condição. Então comece trabalhando com o valor que você tem, né, com a condição que você tem. Comece a fazer investimentos pequenos. Uma caderneta de poupança seria já um início para quem não está fazendo investimento. Quem já tem dinheiro para investir, né, nós temos aí várias opções de risco, opções que não trazem nenhum risco, né, opções agressivas, que têm uma rentabilidade grande, e opções menos agressivas com rentabilidade menor. E aí a gente vai falar muito sobre isso aí ao longo desse semestre, né, ao longo desse curso. Não é semestre nada, né? Esse aqui não vai, é só 10 dias. Dura muito pouco, né? A gente poderia ficar um semestre mesmo falando de investimento, mas é só 10 dias, dura muito pouco. E eu deixei essa apostila para vocês lá no Classroom. Talvez alguns de vocês já tenham até lido ela. Então vai falar um pouco, né, sobre investimentos. Eu não vou entrar no mérito da questão hoje, né? Eu trouxe a planilha aqui só para vocês verem a apostila, né? Depois vocês vão ler essa apostila e aí a gente vai começar a comentar um pouco mais sobre ela na aula de amanhã, tá? Mas nós vamos falar aqui então, né, de alguns investimentos, o que é investimento. Nós vamos falar, né, de alguns investimentos aí menores, que é o CDB, liquidez, retorno, diversificação, tipos de investimentos. Aqui nós vamos falar de renda fixa, nós vamos falar, né, um passo a passo aqui para começar a investir. Para você que ainda não começou, né, a gente vai fazer um passo a passo aqui para vocês já começarem. Depois vocês leem também, fica mais fácil, que aí vocês participam um pouco mais. Investimento a curto prazo, investimento a médio prazo, investimento a longo prazo. Determine o valor que você vai investir mensalmente e ajuste ao seu orçamento. Como eu disse a vocês, vocês podem começar a investir nos 5%, 3% do seu orçamento. Mas é importante que você comece, né? Os americanos, a gente fala assim que os americanos eles são mais precavidos. Quando um jovem americano chega na faculdade,
ele já tem lá US$ 1 milhão lá na poupança. Porque quando ele começa a investir, os pais dele já começam a investir quando ele nasce. E aí os pais começam a ensiná-lo a fazer investimentos. E aí ele já começa a fazer investimentos, começa a trabalhar, a fazer investimentos. Essa é a cultura deles. Então, quando ele chega na faculdade, ele já tem dinheiro ali para fazer a faculdade. E já sair da faculdade já tem dinheiro para montar o próprio negócio. Tanto é que os americanos, né, levam uma vida aí muito boa. Por quê? É uma cultura. Nós não temos essa cultura, né? A gente ensina os filhos a gastarem, mas não ensina a investir. Então nós precisamos aprender isso, né? Quantos de vocês aqui o seu pai ensinou a fazer investimento? Seus pais ensinavam vocês a investir quando vocês eram crianças? Não. É muito interessante falar sobre isso, porque hoje, assim, eu tenho uma filha de 18 anos e ela já tem, como cresceu já com outra mentalidade, né? Ela já investe, ela já tem os investimentos dela lá. Tem o Nubank, tem aquela parte de investimento, né? Então, na própria conta. E hoje eles já são uma geração que pensa mesmo em guardar um pouquinho, mesmo para ter um carro, uma moto, né? Ainda tem alguns que são dependentes dos pais, mas já é uma geração mais empresarial, né? Que pensa em ter um negócio, né? Então é muito interessante. E os nossos pais realmente não nos criaram assim, que comer, era só o dinheiro para comer e para ter uma casa, né? Graças a Deus por isso também. Mas a mentalidade hoje é diferente mesmo. É verdade. E é importante isso, pessoal. Eu posso dizer para vocês assim que os meus pais eles me ensinaram muito. Mas assim, meus pais me ensinaram a investir do jeito deles, né? Eles não tiveram acesso, né, a investimentos assim tão ousados, mais ousados. Então eles me ensinaram do jeito deles. Meu filho, você precisa pegar o seu dinheiro, comprar uma novilha, você precisa economizar, você precisa comprar um bezerro, você precisa comprar alguma coisa. Não gasta todo o seu dinheiro, porque hoje você está bem, mas e amanhã se você precisar? Pode ser que no dia de amanhã as coisas não estejam tão boas quanto estão hoje. E aí, se você depender, né, desse dinheiro que você está gastando à toa? Então, meus pais sempre falavam dessa forma comigo. Era uma forma bem simples. Muito bom. Então, assim, era uma forma bem simples, mas eu aprendi. Eu aprendi. Depois que eu fui para a faculdade, eu falei assim, não, meus pais, com toda dificuldade, não tiveram acesso aí aos estudos. Meu pai e minha mãe estudou até a quarta série, mas me ensinaram muito bem, do jeito deles, a forma deles de investir, mas me ensinaram muito bem a fazer investimentos. Então é importante isso, mas poucos filhos têm essas oportunidades. Fala, Pri. Na hora que o senhor falou, né, eu pensei aqui, me ensinaram a economizar, tal. Se você ganha 10, você guarda 2. Na hora que você falou das novilhas, me ensinaram isso também. Eu lembrei, você me tocou agora. Entendeu? Não nos ensinaram de uma forma técnica. E tá igual hoje em dia. Mas ensinaram Exatamente. da forma deles. Exatamente, mas nos ensinaram daquela forma ali muito simples, mas nos ensinaram, né? Porque eles também não tiveram essa instrução. Michele, pode falar. Michele levantou a mão. Liga o seu microfone. Sim, professor. Os meus pais, eles não me ensinaram a investir em nada, né? Tipo, eu nem fazia ideia de como tô aprendendo agora no curso, né? Como investir as coisas, porque eu não sei nem por onde começar, porque eles são pessoas que não guarda dinheiro, não investe tudo que recebe, gasta e gasta até mais do que deveria, sabe? Às vezes a gente vem dessas culturas, né? E isso
não é fácil, né? Às vezes a gente fica assim meio perdido, como que eu vou fazer esse negócio? Mas pessoal, nós hoje nós temos a oportunidade de fazer diferente, de ser diferente. Então, se nós temos essa oportunidade de crescer, de investir, né? Às vezes nós não aprendemos isso lá com os nossos pais, mas hoje nós temos a oportunidade de fazer diferente e ensinar os nossos filhos diferentes. Eu costumo dizer que papai e mamãe me deram uma boa criação, foram maravilhosos, mas eu observava algumas coisas que meus avós faziam. Meus avós foram pessoas maravilhosas e eu tive a oportunidade de estar muito próximo deles. E os meus avós tinham algumas atitudes que eu admirava, até mais do que papai e mamãe. Admirava vovô e vovó. Então eu observava e falava, eu quero fazer desse jeito. E assim, quando eu tomei os rumos da minha vida, muitas coisas eu fiz diferente. Porque eu acreditava que poderia melhorar aquilo que já estava bom. Poderia ser melhor, até porque eu tive condição de aprender, né, um pouco. Então eu sempre tento melhorar aquilo que eu aprendi. Então, papai e mamãe fizeram um bom trabalho? Fizeram. Mas eu estou lutando para melhorar muitas coisas que eu, no meu entendimento, poderia ter sido melhor. Então, eu vejo que eles acertaram em muitas coisas. Acertaram. Papai e mamãe construíram um capital de quase 4 milhões. Pessoas que estudaram até a 4ª série. E lá em 1999 estava passando fome. Então, assim, trabalhou, né, lutou, fez bons investimentos da forma dele, como eu estou dizendo para vocês, né, conseguiu fazer investimentos em propriedades rurais, e isso valorizou muito, né, conseguiram fazer investimento em imóveis, casa, lote também, e quando eu entrei para esse mercado imobiliário, eu falava para eles, olha, tem um capital aí, vamos investir. Então eu levava o capital deles e investia numa casa. Depois eu trazia um retorno financeiro ali de 15, 20 mil em 2, 3 meses. Aí eu falava, não, vamos investir esse dinheiro de vocês em tal lugar. Comprava outro imóvel. E assim foi. Né? Foi. E aí depois comprou uma propriedade rural e foi. Então, investiram muito bem. Né? Mas depois, no meu ponto de vista, poderia ainda ter sido muito melhor. Porque eles conseguiram deslanchar mais quando eu disse, não, vou ajudar vocês. Porque vocês me ajudaram, né? Vocês me educaram, né? Vocês me deram, forjaram bem o meu caráter. Então, se eu sou o que sou hoje, porque papai e mamãe fizeram um excelente trabalho. Só que, assim, nessa parte de conduzir os negócios, eles ainda são um pouco retraídos exatamente porque não tiveram a oportunidade que eu tive de ter o conhecimento técnico. Por isso que aí depois que eu comecei a trabalhar nesse ramo, aí eu fazia para mim e para eles. Eu levava o meu e o deles junto comigo. E muitas vezes também em algumas negociações combinado, é lógico, né? Eu mais o meu pai e minha mãe, a gente tem alguns negócios, mas é assim. Por exemplo, o pai me empresta 10 reais. Aí ele me empresta os 10 reais. Eu te pago segunda-feira. Segunda-feira eu vou lá e levo os 10 reais para ele. Eu falo assim, meu filho, me empresta 50 reais, empresta aqui. Quando é na segunda-feira, ele vem e me paga os 50 reais. Então, assim, a gente leva a vida, assim, de uma forma bem, assim, sabe, profissional mesmo. Não é aquele negócio, o papai me emprestou, eu não vou pagar. Não, não existe isso. Com meu pai não existe isso. E ele me ensinou isso desde criança. Meu filho, faz aquele serviço que eu te pago. Ele também não me dava dinheiro, não. Vai lá, faz aquele serviço lá que eu vou te pagar tantos reais para você fazer. Faz aquele serviço lá que eu vou te pagar tantos reais para você fazer. Meu pai nunca me ensinou assim, não, toma 50 reais, lá, gasta lá do jeito que você quiser, isso aqui não vai te ter custo. Não. Ele me ensinava a trabalhar. Falou, você quer ganhar dinheiro? Quero. Então faz o serviço. Depois eu te pago. Então sempre foi assim. E é assim até hoje. E me ensinou muito bem. Por isso nós fizemos muitos investimentos e, né, deram um retorno. E os nossos investimentos foram em imóveis.
né? A gente conseguiu levantar muito capital em imóveis, comprando casa, vendendo, comprando, vendendo. Não que a gente é do ramo mesmo imobiliário, fala assim, não, a gente tem um imobiliário, não. A gente vai lá, compra um imóvel, dali 6 meses a gente vende ele, compra outro, dali 3 meses a gente vende ele. Aí ganha 15 mil num, 20 mil no outro, 30 no outro. Teve imóvel que eu ganhei 70 mil reais. Então, assim, a gente vai. E não tem riscos também. O bom desse negócio é que não tem riscos, né? Porque você vai montar, por exemplo, uma empresa, vai fazer um investimento, corre o risco. Se a empresa não der certo, você perdeu todo o capital. Então, o negócio imobiliário não tem riscos. Por isso que eu falo, né, que eu não sou um investidor muito agressivo, porque eu invisto com muita segurança para não ter risco de perder o meu capital. Então, nunca perdi capital, mas também nunca fiz investimentos agressivos. Também nunca ganhei valores extraordinários. Eu já vi cara ganhar 1 milhão numa casa. Comprar uma casa lá, pagou ali 1,5 milhão na casa, 6 meses depois vendeu por 2,5 milhões. Ganhou 1 milhão, pagou lá uns 200 mil de imposto, ainda sobrou lá com 800 mil limpo. Né? Então, assim, eu nunca fiz esse tipo de negociação, mas eu já vi muita gente fazer, né? E eu já vi gente investir em títulos, né? Títulos também, e ganhar muito dinheiro, mas eu ainda tenho um pé atrás. Mas como eu disse a vocês, se você tem condição de investir uma pequena parte do seu capital num negócio assim mais agressivo, é o que eu penso em fazer, né? Eu penso aí de organizar minhas coisas aí para fazer um investimento aí de uns 10 mil reais inicial, num negócio assim mais agressivo, e deixar esse negócio render. E a hora que render, eu tiro meus 10 mil para trás e deixo o resto lá, e, né? Se der, bem. Se não der, pelo menos eu já tirei o meu de volta. Existe também as negociações aí, os investimentos em ações, que pode te trazer, você pode ganhar muito dinheiro com ações, fazer investimento em ações. Então você pode ganhar 1 milhão em uma semana, mas também você pode perder 1 milhão em uma semana. Depende muito da empresa que você investir. Desculpa, pessoal. Alguma dúvida aí? Alguma pergunta? Não? Tá uma chuvinha tão boa aqui em casa. Tá chovendo aí na cidade de vocês? Aqui começou a chover, tem uns 10 minutos. Choveu na hora que eu tava no trabalho. Agora que eu tô em casa pra dormir, não chove. Obrigada, Deus. Vai dar certo. Onde você mora, Sanilda? Eu moro em São Simão, Goiás. Ah, tá. Vizinha ali. É por isso, né? Tá Tá explicado. pertinho, né? Você tá em Santa Helena? É Santa Helena, Não, né? eu moro aqui. Eu moro em São Simão também. Ah, você mora em São Simão? Sim. Ai, tá. A gente deve ter se esbarrado por aí, então. Hein? É bem capaz, né? Que às vezes a gente se vê por aí. Uhum. Você falou que vocês têm uma empresa, né? Eu? Ou não? Não. Eu trabalho ali na usina. Sou financeira da Aguapi, da usina Aguapi. Você trabalha na Aguapi. Tem uns amigos meus que trabalham na Aguapi. É. O Elton, ele trabalha na parte lá da caldeiraria. O Elton Tavares. Sim, sei É quem é. um grande amigo meu. Legal. Tem outros também. Ismael também. Você é de Itaguaçu? Eu moro em Itaguaçu. Ah, sim. O Ismael é gente boa, José Naildo, Fernando. Pessoal, gente Tudo aí fina. da terrinha. Tem um pessoal de São Simão que trabalha na usina também, parece que é Jaelson. Jaelson. É um amigão também. Mas que bom, a gente vai conhecendo o pessoal, né? A gente vai abrindo a mente. O Elton Tavares é um cara inteligente, extremamente inteligente. Eu gosto muito de estar perto dele. A gente conversa demais, troca muita ideia.
Coisa boa. Alguma dúvida aí, pessoal? Alguma pergunta? Não, tranquilo. Por mim, tranquilo até aqui. Bom, pessoal, então nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Depois vocês entrem lá na nossa sala de aula do Classroom e leiam essa apostila. Aí vocês já vão inteirando do assunto. E aí, a partir de amanhã, né, a gente já entra mais a fundo nesse assunto. E a gente vai conversar muito e eu creio que vocês vão aprender muito. Muito sobre investimento. É muito bom investir, gente. É muito bom quando você investe em alguma coisa, seja grande, pequeno. Né? O Daniel falando ali que pegou uma geladeira, trocou o motor da geladeira, vendeu a geladeira, ganhou R$600. Gente, é maravilhoso. A sensação de dizer assim, nossa, fiz um bom negócio. É muito bom, gente, né? Eu já tive, quando eu comecei lá no passado, como eu disse a vocês, investindo, comprando motos para vender. Tinha moto que eu comprava assim um dia pela manhã e à tarde eu já vendia, ganhava R$2.000. Aquilo não tinha preço para mim, sabe? Era uma alegria muito grande. Mas como que isso acontece? Gente, o que é de pessoas, né, que vêm de outros estados trabalhar na nossa região e adquire alguns bens. E de repente o cara dá a louca e fala assim, vou embora, quero vender. Ah, mas essa caneta sua vale R$10.000. Ó, vale 10 mil, mas eu quero ir embora, eu vendo por 8, porque eu quero ir embora, eu não quero ficar mais aqui. O cara vende por 8 mil, o que vale 10. E aí, se você tem o dinheiro na mão, é a hora de você investir naquele negócio. Você vai lá e compra. Compra, organiza a documentação, tudo certinha, deixa o cara embora. O cara vai embora feliz porque vendeu, né? Você ajudou ele. E depois você vende o negócio ali, se você for esperto no negócio, se ele vale 10, às vezes você vende por 11, por 12. Gente, como eu disse a vocês, para tudo que você vai vender, tem um comprador. E uma história, né? O jovem falou assim, o pai deu um carro pro jovem e falou assim, vou te dar esse carro velho aí. Não tem muito valor não, mas tem um valor sentimental. Isso é um carro de família e eu vou te dar esse carro, né? Que bom, José. Mas o valor sentimental não entra na gambira, não, professor. Isso aí não. É o primeiro que a gente tira. Exatamente. Aí o que acontece? O valor de um bem no lugar certo. Esse cara pegou esse carro, né, que era um carro de família, um carro de tradição, e o cara falou, vou vender esse carro. Né? Ele não achou assim muito vantajoso ter aquele carro, um carro mais de idade. E aí ele foi numa oficina mecânica para vender o carro, o cara ofereceu R$2.000 para ele. Ele falou assim, cara, mas 2.000 é muito pouco, não vou vender não. Ele foi numa garagem, o cara ofereceu 3.000 para ele. Ele falou, cara, não vou vender não, é muito pouco. E aí ele foi numa outra garagem, o cara ofereceu 5.000 para ele. Ele falou, cara, tá muito pouco. Meu pai me deu esse carro aqui, isso é um carro de família. Não, vou vender não. E aí estava tendo uma feira na cidade, né, uma feira de carros antigos, onde as pessoas vinham vários colecionadores, né, e pagavam muito bem. E aí ele foi naquela feira de carros antigos, encostou o carro dele lá e começou a observar os preços dos carros que estavam lá. E aí chegou um cara, olhou para ele e falou assim, quer vender seu carro? Ele falou, cara, eu tô querendo, mas eu não sei se eu vou vender, porque eu tô na dúvida ainda. Eu não sei se vale um preço bom. O cara falou, eu te dou 25 mil no carro, você quer? Ele falou assim, cara, 25 mil? Ele falou, sim, dou 25 mil no seu carro, você quer? Ele falou assim, cara, eu não vou vender não. Aí ele, quer dizer, é o valor do seu bem para a pessoa certa. Para muitos, o carro dele não tinha valor nenhum. Mas para o colecionador, que queria muito aquele carro, pagava 25 mil no carro. Então, gente, a pessoa certa comprando o produto que você quer vender. Para todos os clientes existem
para todo cliente existe um tipo de produto específico. Então, se eu quero vender uma caneta, eu tenho que achar o cliente que quer comprar a caneta. Às vezes ele está no meio de 1 milhão. Só tem que encontrar ele. A hora que eu encontrar ele, ele vai pagar R$ 200 nessa caneta. Sorrindo ainda. E vai dizer para mim, cara, eu procurei isso aqui por muitos anos. Mas eu tenho que encontrar esse cara. Ou eu tenho que encontrar essa pessoa. A pessoa ideal para o produto que eu quero vender. Sempre está ali em algum lugar. Michele levantou a mão, pode falar? Isso daí é bem verdade, professor. Meu pai é colecionador de carros antigos em miniatura, né? E aí, na época que ele colecionava os carros dele, ele já tem a coleção completa da Chevrolet. E ele tem outra coleção de outra marca que eu não lembro qual é. E aí, na época que ele comprava cada carro a R$ 50, 70, por aí, bem pouquinho. Esses dias para trás, ele pegou e me mandou a foto de quanto tá valendo o carro dele na Shopee. Um carro da coleção dele tá valendo R$ 350. Aí a gente foi fazer os cálculos, né? Ele parece que tem 20 e poucos carros por aí da coleção. E aí, eu sei que nas contas dá em torno de mais de R$ 16.000 a coleção, uma das coleções dele de carro, ainda tem a outra. Aí eu peguei, até brinquei com ele assim, eu falei, pai, o senhor vai me deixar uma boa herança, viu? Aí ele falou, pô, filha, você sacaneou agora, né? Aí eu falei, não, não vou vender suas coisas, não. O senhor pode ter certeza que eu vou guardar com muito carinho. Mas se fosse para mim vender, eu ia conseguir vender muito mais caro cada carro, né? Porque é uma coleção muito antiga. Aí vai depender muito de você. Você encontrar a pessoa ideal para comprar esse produto, né? E se você encontrar a pessoa ideal, vai te dar muito dinheiro. Sim? Pode falar, Só Daniel. de rápido. O primeiro quem tem dinheiro não sabe onde põe, né? Foi pescar lá pro lado da Bolívia, para lá, achou aqueles jipão antigo da guerra, uns jipão bem antigo mesmo. Pagou lá, parece que R$ 18.000. Trouxe aquele trem da Bolívia, pagou o frete, trouxe, tá aí. Aí nós foi lá no Ranger final de semana, 2 finais de semana seguidos. O Jeep dele fica lá no sol, na chuva, e dá pro menino dele andar com as crianças que vai para o menino dele tem 15, 16 anos. O menino dele andar para cima e para baixo, aquele Jeep. Aquele Jeep dele deve estar valendo aí hoje, nada aqui no Brasil, uns 70, 80 mil reais. 140. É verdade. E aí ele fica na chuva, ele não tá nem aí. Falei, mas moço, ele tem mais amor na Hilux dele que no Jeep. E o Jeep vale mais do que a Hilux. Com certeza. Ele não está tendo a noção, né, do valor do imóvel que ele tem, do bem que ele tem. Ele chega lá e pede o menino dele para andar com a gurizada que vai lá pro rancho, o menino dele anda, dá passeio um pouquinho de dinheiro para cima, para baixo, e os caras ficam olhando. Pois é, pessoal, então o seguinte, se você tem alguma coisa para vender, valorize o bem que você tem. Ainda que alguém chega e diz assim, não, isso não vale nada não. Olha, não vale para você, para mim vale. Quantas vezes eu ia vender, né, a moto, eu comprava muita moto, eu ia vender a moto, o cara falava assim, cara, essa moto não vale esse valor que você está pedindo não. Eu falei, não vale para você, para mim vale. Passava meia hora, o cara chegava lá e pagava o preço que eu estava pedindo na moto e ainda achava barato. Então, é a pessoa que quer comprar, você tem que encontrar essa pessoa. A pessoa que vai chegar e vai dar o valor devido àquele bem, àquele patrimônio. Ah, essa casa aqui tá muito ruim, Ah, não, tá muito cara. Não, isso aí tá muito caro. Aí chegou outra pessoa, nossa, que casa boa. Nossa, quanto você quer? 150 mil. Ah, não dá pra não ter um chorinho não, mas a casa é boa, eu tô interessado. Ah, eu te faço por 149, vou tirar R$ 1.000 aí pra você. Ah, a casa é minha, fechamos. Então, pessoal, o negócio é assim que funciona. Às vezes não tem valor para uma pessoa, para duas, para três, mas existe ali aquelas pessoas específicas que estão procurando aquele bem
e vai pagar o preço que você quer. Então é interessante isso. A gente precisa acreditar que o nosso patrimônio vale, que o que nós temos tem valor. Se você não coloca valor naquilo que você tem, pode ter certeza, tem 1 milhão de pessoas querendo colocar valor nas suas coisas. E aí, você vai deixar? Pode falar, Sanilda. Ouvindo aqui você falar, ontem ainda a gente estava o pessoal aqui em casa assistindo o jogo, e aí um colega até falou assim, ó, eu dou tanto aqui na sua casa. Aí eu falei, você tá doido? No primeiro momento, né? Você tá doido agora que tem 15 anos, né, que a gente tá lutando, agora que nós terminamos a casa, tá do jeitinho que a gente queria, tal. Aí eu falei, não, mas você paga o que eu quero, então. Então eu quero tanto. Se você tiver tanto para me dar, eu compro 2 casas e tô tranquila ainda, né? Então, realmente, às vezes, e tem pessoas que se eu falasse, não, eu quero tanto, a pessoa fala, então eu quero a casa, eu quero o carro, igual foi aí, né, do Jeep, do colega falou, e a gente, é a questão da oportunidade, né? O investimento, ele é de oportunidade. Se eu tenho dinheiro guardado e alguém está passando, né, pela dificuldade, você citou bem inteligente, que nossa cidade, principalmente aqui, como tem um fluxo grande de pessoas, né, entre vai e vem, né, às vezes a pessoa uma rotatividade, essa é a palavra. Às vezes a pessoa está lá achando que vai ficar na cidade, vai morar por muitos anos e é transferido para outro lugar, e aí tem que se desfazer do bem. Até em questão de imóveis, né? Quantos móveis, às vezes, eu vejo amigos assim, tô precisando de uma máquina. Uma máquina nova tá, sei lá, R$2.500. A pessoa tá indo embora, vai para Minas, que é 110, aqui é 220, vai levar a máquina para quê? E aí a pessoa que está aqui compra a máquina pela metade do preço, em bom estado de conservação, e assim vários outros itens. Eu já comprei, um exemplo meu, eu comprei uma televisão de um amigo do meu esposo que estava indo embora, não queria levar a televisão porque era muito longe, corria o risco de quebrar, e a gente pagou menos da metade da tela, porque ele queria rápido e à vista, né? E naquele momento eu tinha o valor. Então é momento mesmo, né? Guardar, investir, para que numa oportunidade, quando a oportunidade chegar, a gente possa aproveitar, né? Exatamente. E você poderia até fazer isso um comércio para você, se você quisesse, um comércio extra, um dinheiro extra. Né? Você comprou a televisão, pagou metade do preço. Se você quisesse ganhar dinheiro nela, era só você postar ela aí nas feiras do Facebook na vida aí, você venderia ela. Exatamente. Rapidamente ganhando aí 200, 300 reais. Exato. Se não fosse o caso, não querer para mim, mas é um meio de negócio mesmo, né? Vale a oportunidade de ter o dinheiro, né? Quem tem dinheiro faz dinheiro, né? Quem não tem, não faz. E como que a gente tem dinheiro? Só guardando, economizando. Investimento. Exatamente. Só gastando, não vai dar certo, né? Não vai, né? Seja 5% do seu salário. Né? Você começa a guardar ali um pouquinho cada mês, com dificuldade, mas de repente você tem lá R$1.000 e esses R$1.000 já vai fazer você ganhar dinheiro. Porque ele tá lá paradinho lá. Surgiu a oportunidade e você entendeu que é uma oportunidade, aproveita. É verdade. O meu micro-ondas custou R$150. Porque eu tinha um cara oferecendo aquele negócio de máquina de cortar grama elétrica, sabe? Quanto você quer? Roçadeira. Quanto você quer? 150. O que você quer? 150, 100. Falei, eu quero. Aí a Débora falou, mas você vai mexer com isso aí, você nem por onde passa, como é que liga isso? Comprei esse aí. Um dia o cara arrochado precisando de um, eu falei, o que você tem? Ele falou, tem um micro-ondas aqui. Eu falei, é meu, vamos fazer a gambia? Eu falei, vamos, eu faço no pau, eu não volto nada. Se você quiser no pau, mano. Ele falou, quanto vale o seu negócio? Eu falei, acho que vale uns R$700. Eu não sei não. Porque aqui tudo é caro, eu fui na loja lá, tava 580 pontos. Eu falei, vamos fazer no pau? Ele falou, vamos. Então vamos.
O dia que eu liguei aquele trem, moço, arrebentou aquele fio na minha perna. Eu falei, não mexe disso mais nunca. Eu não usei ela meia hora. E ganhou dinheiro, né? Então é por aí, pessoal. Esse negócio de investimento, como eu disse a vocês, não é o valor que você tem, né? Com pouco você consegue ganhar dinheiro, né? Quando eu tô com um pouco de tempo, eu compro porco, galinha, vaca, boi, novilha. De vez em quando eu passo aí, dou umas voltas nas fazendas aí e saio comprando, né? E levo lá pro meu pai. Depois de lá, sempre tem alguém querendo, sempre tem alguém que quer. Então a gente vai comprando, vendendo. Aí eu gosto de dar uma pescada de vez em quando, mas eu não como os peixes que eu pego. Né? De vez em quando eu vou lá e dá uma pescadinha ali, 20, 30 quilos de peixe. Chega aqui em casa e vem uns amigos meus lá de Rio Verde passear aqui, me compra aquele negócio e leva tudo embora. Eu venho passear aqui, eu tô com uns 10 quilos de peixe aqui, vem cá passear e você aproveita, come peixe comigo aqui e me compra o resto e leva embora. Aí os caras vêm aqui, né, passam um dia com a gente aí, come um peixe frito, me compra o resto e leva embora. Dá pra me pagar toda a minha traia de pesca, né? Dá pra eu comprar tudo que eu gasto com a pesca e eu tiro do próprio peixe, eu não tiro nada do meu bolso. Então, são negócios, pequenas coisas que você faz que te dá uma renda ali, 200, 300, 400 reais, 500. Gente, investimento, todo investimento, se ele te der 50 reais de lucro, já é um investimento. Entenderam? Vou comprar esse telefone aqui, meu amigo quer vender, o cara quer vender o telefone, quer trocar, quer comprar um telefone novo, o telefone do cara tá bom, ele tá vendendo quase de graça porque ele quer vender. Tem gente que não sabe vender. Tem gente que entrega de graça. Eu não quero esse negócio não, eu te dou o negócio vale R$1.000, eu te dou por 200. Porque ele não sabe vender, ele não quer ter dor de cabeça, ele não quer procurar o cliente, ele te entrega por R$200. Gente, hoje em dia tá muito fácil de vender. Hoje nós temos essas feiras do Facebook na vida. Vocês vendem tudo. Tudo que vocês quiserem vender, vocês vendem nessas feiras. Tem uns golpistas por aí, é bom ter um certo cuidado. Mas tem muita gente boa usando esse meio aí. Tá? Então, pessoal, alguma dúvida? Alguém mais quer falar, trazer uma experiência pra gente poder encerrar? E a gente vai falar muito sobre oportunidade de negócio, viu? Muito sobre oportunidade de investimento. Hoje nós só começamos. Né? Creio que vocês estão gostando. Nós só começamos ainda. A gente ainda vai falar muito sobre oportunidade de investimento. Eu espero que no final desse curso vocês já comecem a investir pelo menos os 2% do salário de vocês aí na caderneta de poupança, no mínimo. Senão, eu vou ficar bravo com vocês. Tá bom? Boa noite, pessoal. Tenham aí um bom descanso. Excelente semana de trabalho para todos nós. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. Amanhã a gente se encontra aqui novamente. Muito obrigado pela participação. Boa noite. Boa noite a todos. Pessoal, Boa noite. Boa noite.